Quer beber uma água antes, amor? Não, pode ir. Vamos lá? Já botei. Já botou? Tá, então... Tá, ok. Oi, eu sou o Barude. Bem-vindo aqui ao Já o Barudismo e hoje a gente vai falar sobre alguns temas que são um pouco difíceis, que podem dar um nó na sua cabeça, mas eu tentei achar uma analogia legal pra gente conseguir, legal e nostálgica na verdade, pra gente conseguir entender um pouco mais sobre as principais técnicas de produção que giram em torno das revoluções industriais. E aí, qual foi a analogia que eu pensei? Eu pensei em várias coisas, que a gente pode até trabalhar em outros vídeos, né, mais pra frente e tal. Mas a primeira que me veio à cabeça para poder fazer esse vídeo é sobre uma empresa que é um pouco conhecida por vocês, chamada de Lego. Aí você, pô, Barulho, tá de sacanagem, Lego? Então, cara, por incrível que pareça, Lego e indústria tem muito mais a ver do que você imagina. Então, quando eu dou aula de indústria e tal, eu costumo chegar, quando eu chego na parte de Fordismo, né, eu peço para os alunos fazerem uma experiência, que eu acho que é uma experiência legal para você fazer. Se você tem uma família cujos parentes têm carro e tudo mais, ou moto, quando eles estiverem parados, né, carro frio e tal, moto fria, pelo amor de Deus, não vai fazer isso com o veículo que acabou de chegar em casa, tá? Eu queria que você escolhesse um ponto, né, o ponto do veículo, da lateral do veículo, e passasse o dedo por ele e desse a volta no carro ou na moto, fazendo aquele horizonte. Quando você passar o dedo por aquele carro, por aquela moto, ou sei lá, se você tiver um ônibus, pelo seu ônibus, fazendo isso, você vai começar a reparar que existem pontos de encaixe. O encaixe das portas, né? O encaixe do tanque de combustível, o encaixe do capô, o encaixe dos pneus, dependendo de onde você passe o dedo, e dos vidros, etc. E aí, quando você vê todos esses pontos de encaixe, você consegue perceber que aquelas peças são nada mais do que grandes peças que foram fabricadas e que foram encaixadas, literalmente encaixadas até o ponto de virar um carro, como se fosse um Lego. Então, a ideia é que a gente consiga perceber, a partir de um processo de encaixe, como o próprio Lego ensina pra gente desde criança, como que funcionam as principais técnicas industriais. Então, para isso, a gente vai fazer uma breve passagem sobre alguns períodos históricos, sobre alguns períodos das revoluções industriais, para que você consiga entender, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa, na verdade o vídeo de hoje é um exercício, tá? Um exercício mental que a gente vai fazer e bem nostálgico. Então, a primeira coisa que você tem que entender é a palavra revolução, tá? Quando alguém fala revolução, seja ela qual for, ela é uma mudança sistemática, ela é uma mudança completa no sistema, tá? Não é tipo, ai meu Deus, estou revoltado, eu odeio aquele boy, eu odeio aquela girl, ele me deu um toco, eu vou correr, e aí, meu Deus, odeio todos os homens. Aí você deita na cama, balança as perninhas, escreve no diário, faz um tweet, e depois volta e pega outra pessoa, né? Então, não é isso, isso é uma revolta, você tá só bolado com alguma coisa. Tá? Revolução é tipo, ai meu Deus, odeio todos os homens, não sei o que, aí você mata os homens, sacou? Esse que é o negócio. A revolução muda o sistema em um nível bizarro. Por favor, não matem homens, lembre que eu sou um. Se você me matar, não vai ter mais vídeo. Então, o que acontece? Por sinal, aproveita, curte, compartilha o canal, faz isso tudo antes que alguém me mate. Então, o que acontece, gente? Acontece que revolução corresponde a uma mudança bizarra no sistema. Tudo muda, o modo de vida muda, as características mudam. Por exemplo, se você sair matando homens, você vai preso. Então vai realmente passar por uma revolução. Você vai perder a sua liberdade. E ela acaba fazendo com que tudo que exista no nosso entorno seja transformado. Quando tem uma revolução industrial, quer dizer então que todo o modo de vida que envolvia consumo, produção, os negócios em si, acabam sendo alterados, transformados. Quer ver? Tenta imaginar, quando você fala com seus pais, ou quando você fala com seu irmão mais velho, com sua irmã mais velha, você já reparou que eles sempre fazem aqueles comentários do tipo, poxa, hoje você vive grudado no celular, na minha época não era assim, porque a gente nem tinha celular. Então, quando eles fazem esse negócio, na minha época não tinha nem celular, quer dizer então que alguma coisa foi revolucionada nos métodos de comunicação. Nós estamos passando por uma revolução informacional. Só que ela é uma revolução muito rápida. Isso quer dizer que tudo que está acontecendo no nosso modo de vida, nos nossos costumes, ainda é um grande aprendizado. E quando a gente possivelmente acabar de aprender e dominar esse sistema de comunicação, já surgiram vários outros. É só parar para pensar.
Quando eu, que tô na minha década de 30, né, tô nos meus 30 e pouquinhos anos, quando eu era moleque, quando eu era adolescente, cara, não tinha celular como existe hoje. O celular no máximo ligava e mandava uma mensagem, que a gente chamava de torpedo. Então, hoje em dia, cara, não existe, né? Hoje em dia, quando você recebe alguma mensagem, é basicamente propaganda, ou você está devendo alguma coisa, um saldão de alguma coisa, ou alguém mandando mensagem da cadeia. Então, quando você tem esse tipo de coisa acontecendo, cara, tenta imaginar que os nossos modos de comunicação mudaram. Estamos passando por uma revolução de comunicação. Só que, lá no século XVIII, cara, quando a gente teve a primeira revolução industrial na Inglaterra, o modo de vida, ele era basicamente rural. As pessoas não tinham a necessidade de ter uma produção em massa de alguma coisa. Não havia nenhum mercado consumidor grande, eficiente, efetivo, uma sociedade de consumo para uma oferta de produção grande. Ou seja, a ideia de oferta e de demanda, de oferta e procura, aquela lei do Adam Smith, então, ela ainda era muito limitada. Ela ainda não tinha, ela era um propósito ainda, não era um fato. Então, o que acontece? Acontece que, nesse primeiro momento, eu gosto de fazer a relação entre a primeira revolução industrial, o desenvolvimento da indústria têxtil, da indústria metalúrgica, com a primeira fase da Lego, né? Que é a Lego Baby, a Lego duplo. Peças muito grandes, peças que, enfim, de alguma forma não tem muita tecnologia, não demandam muita tecnologia, os encaixes ainda são brutos, os encaixes ainda são limitados. Tá? Então, olha só que interessante, nesse primeiro processo, quando tem a indústria metalúrgica, quando tem as primeiras máquinas aparecendo, elas ainda são máquinas muito ogras, sabe? São máquinas muito pouco arrojadas cientificamente. Até porque é como se naquele período a indústria fosse um grande bebê, tal como o Lego duplo, o Lego Baby. A ideia é de que você tem encaixes muito simples para poder fazer operações muito grandes. No caso das crianças, tentar desenvolver a cognição, a coordenação motora dela, a ideia de que é possível encaixar coisas, tipo aquele brinquedo do buraquinho do triângulo com o encaixe do triângulo. É tipo isso. Então, o que é interessante é que a própria Lego vai evoluindo junto com esse próprio processo industrial. O negócio é que, depois dessa primeira revolução industrial, eu vou passar a ter um novo conjunto de técnicas. Do século XVIII para o século XIX, eu vou ter novos rumos de competitividade. Vão surgir monopólios, como cartéis, como trustes. Os trustes vão ser combatidos. A gente vai ter uma série de vídeos do geobarudismo também, para poder falar a diferença de cartel, truste, holding, isso tudo. Tá? Então, fica tranquilo por enquanto. Só estou querendo que você entenda. Existiram vários monopólios como esses, como o cartel e como os trustes, horizontais e verticais. E dentro de toda essa dimensão de processos, entenda que a própria indústria evoluiu. Entre essas evoluções, a gente vai ter a segunda revolução industrial. Por quê? Porque agora eu passo a ter uma mudança técnica no espaço industrial, a partir de uma técnica chamada de Taylorismo. A ideia do Taylorismo é que eu passe a ter uma produção mais organizada, que eu foque em uma palavra chamada de produtividade, que é a relação entre a produção e o tempo. E nesse momento eu passo a ter uma adaptação desse pensamento taylorista, nessa transição dos séculos XIX para o século XX. Repara que eu já dei um salto de 100 anos nessa história. E eu passo a ter na segunda revolução industrial a ideia da organização administrativa do Frederick Taylor, tudo bem? E eu tenho depois um modelo de produção em massa, de um cara chamado de Henry Ford. Aquele cara que você decorou a vida inteira como produção em massa, consumo em massa. Então, nesse momento, eu acho legal você entender que é aquele momento em que a busca por peças é incessante, cara, ela é muito louca. Isso quer dizer que você tem uma oferta muito, muito grande de peças para que você produza a maior quantidade de coisas em massa. Esse é o momento em que a Lego, só lembrando, né? A Lego é uma empresa que surgiu na década de 30, ou seja, ela viveu essas transições industriais. Ela é uma empresa dinamarquesa, é uma das líderes em produção de brinquedos para crianças, né? Crianças que vão aí de 3 meses até adolescentes de 16 anos. E aí, qual é o negócio? O negócio é que a Lego tem uma característica interessante, que quando eu era moleque, você vai entender agora, quando eu era moleque, minha mãe tinha algum dinheiro e tal, porque Lego é um troço caro aqui no Brasil, né? A gente ganhava um baldão de Lego, só de peças básicas, tipo aquele retângulozinho, aquele quadradinho, a fila fina, as peças grossinhas e tal. E a minha mãe sempre me dava aqueles baldões, porque a gente viveu um momento de vaca gorda. E quando eu ganhava aqueles baldões de Lego, eu podia fazer tudo. Só que tinha um problema, eu sempre fazia as mesmas coisas. O que é legal desse período é que eu passo a ter uma associação entre o Lego Basic
né? Que é aquele Lego que dá origem ao Lego City, que depois dá origem ao Lego Space Castle, né? O Lego Jungle, não sei o que, ou seja, as versões do Lego da floresta, da cidade, do castelo, blá blá blá, e não sei o que. Então, esses Legos todos, cara, eles já têm um modelo pré-pronto para você desenvolver. E nesse modelo pré-pronto para você desenvolver, você só precisa seguir aquela linha de produção. Ou você pode ter várias peças disponíveis, mas é muito difícil que a sua criatividade acabe indo muito além. Você acaba fazendo os mesmos modelos de brinquedinhos, e mesmo que você inove em um ponto e outro, isso vai acabar criando uma tendência de todas as crianças. Eu vejo aviões, replico aviões. Eu vejo carrinhos, replico carrinhos. O negócio é que graças a isso, a Lego em si, para conseguir ter a versão basic dele, para ter a versão básica da Lego, ela precisa produzir em massa pecinhas. Então aí entra a analogia. Eu passo a ter um meio técnico científico. A ideia de que existe uma administração forte para que cada pecinha da Lego seja produzida em massa para atingir o maior mercado possível. E a partir daí eu consigo mostrar algumas combinações. Os carros do futuro, os carros do presente, a cidade do presente, a floresta, e assim vai. Isso quer dizer que nesse segundo momento industrial, a Lego já consegue desenvolver um outro campo de produção. Ela incita na gente a ideia de sociedade de consumo. Repara que Lego continua sendo Lego, mas você vai querer comprar as pecinhas que fazem com que você escolha ter o modelo Jungle, ou que fazem com que você escolha ter o modelo City. Ou seja, a Lego vai mostrar um novo caminho pra gente aqui. E aí, dando um outro salto temporal, quando a gente chega mais ou menos nos anos 40, nos anos 50, a gente vai passar a ter uma série de transformações. Repara que a Lego real já existe, né? E aí, como ela já existe, a gente tem aí a terceira revolução industrial. A revolução técnico-científica e informacional. Passamos pela crise de 29, passamos por uma crise produtiva fordista, e agora a visão que a gente precisa ter é a visão de que a fábrica não pode só produzir em massa. Agora ela precisa fazer com que aquelas peças disponíveis em massa para a produção se readaptem a uma nova lógica produtiva. Então aí eu passo a ter um pensamento industrial, um pensamento administrativo chamado de pós-fordismo. A ideia de que aquelas mesmas peças podem fornecer a ideia de criar novos produtos. Ou seja, eu posso criar uma análise combinatória gigantesca de vários modelos a partir daquele carrinho que antes eu criei. Então aí eu gosto de colocar esse momento como o momento Lego Creators. Sabe quando você vai na loja e você vê aquele pacote de peças da Lego que na caixinha aparece tipo um helicóptero que pode virar um jato, que pode virar um carrinho? Então, é isso que eu quero que você entenda. O pós-fordismo cria essa ideia de flexibilidade. Eu não preciso ter apenas um carro naquela fábrica. Eu posso ter, a partir dessa análise combinatória, uma série de montagens diferentes. Eu posso ter uma quantidade de peças padrão, um modelo com ar-condicionado, um modelo sem ar-condicionado, um modelo com vidro elétrico, sem vidro elétrico. Isso quer dizer que agora eu não tenho mais apenas uma série, uma linha de produção. Eu posso criar, dentro de uma série, várias linhas de produção diferentes. Para isso, a fábrica tem que ser mais flexível. Ela não pode ser mais aquele modelo retilíneo, básico, do Lego Basic, local, perdão. Agora ela precisa ter um modelo que global, amplo, para atender a maior dimensão de mercados possível. O mercado do carrinho, o mercado do jato, o mercado do barquinho, do que for. Então, o Lego Creator acaba mostrando um novo horizonte da industrialização. Só que para isso ele precisa demandar um mercado. Um mercado que agora é técnico, ele é científico e ele é informacional. É necessário ter uma curva de demanda para isso. É necessário conhecer a demanda, conhecer a gente como mercado consumidor. Somos cada vez mais exigentes. E aí, para a gente criar a última ideia, pelo menos a última ideia básica sobre isso, a gente precisa entender que a tecnologia vai evoluir, ela vai ficar mais competitiva. E a necessidade de fazer com que o jovem aprenda a não apenas criar, mas inovar, fica cada vez mais explícita, cada vez mais aparente. Nós não somos apenas o grande consumidor de vários produtos diferentes. É necessário tornar o cara que produz o carrinho do Lego em um grande produtor dos mecanismos, das ideias que giram em torno daquilo. E aí, a Lego, inteligente como sempre, vai criar dois modelos que são incríveis, principalmente para você que tem aí os seus 15, 16 anos, na verdade até dos 14 para frente, né? Não, nada. Então, ela cria dois modelos, chamados de Lego Technic e Lego Mindstorms. Ou seja, ela pega uma quantidade de peças muito mais complexas do que as anteriores e ela te ensina a mexer em mecanismos, a criar o Lego robô, a fazer com que o Lego se transforme em uma parte da sua educação frente às engenharias.
você passa a virar um criador, um produtor daquela criação. Mesmo que exista um modelo montável lá da caixa e tudo mais, você pode usar aquelas peças para fazer o seu próprio modelo de carro, só que agora com um dinamismo diferente. Ele pode ser um carrinho de fricção, ele pode ser um carrinho com motor próprio, ele pode ser um carrinho a bateria, ou seja, você pode criar uma série de versões diferentes. A ideia de existir um toyotismo, a produção conforme a demanda, o just in time, e depois o volvismo, a ideia de customizar a sua produção, né? O modelo da Volvo, tá? Lembrando que o toyotismo é o modelo da Toyota japonesa, da Volvo sueca, tudo bem? Dos anos 80 aí, 60 até 80. Quando eu tenho esses modelos, eu passo a ter uma nova produção, um novo pensamento industrial e produtivo. Agora, no meio técnico, científico, informacional, coisa que o Milton Santos fala, a gente também, o Milton Santos voltou, hein? A gente pode ter uma coisa interessante. A coisa de que você agora não precisa ser mais um executor daquela peça, um comando já registrado de como você monta o produto. Agora, cara, você pode criar tudo. Você tem um universo nas suas mãos e agora é um universo tecnológico. E é maneiro, porque tenta imaginar que de alguns anos para cá, a gente está começando a debater sobre a existência de uma revolução industrial 4.0. Até o nome agora é digital, né? Antes eu tinha a terceira revolução industrial, um nome bruto, agora é 4.0, olha que coisa louca, né? Tipo, a gente é movido a diesel agora. Então, o que acontece? Acontece que nessa nova revolução, o meio está cada vez mais digital e cada vez menos físico. Cada vez menos as crianças querem mexer, articular os dedos para poder encaixar as pecinhas e cada vez mais elas querem fazer isso no mundo digital. Mais uma vez a Lego conseguiu ficar à frente do tempo dela nisso. Você tem jogos da Lego, você tem filmes da Lego, você tem a ideia de que o personagem, que o protagonista, o herói do Lego é aquele que tem o poder de criar todas as coisas. Ou seja, ele não vira só um criador, ele vira o criador, ele vira o Deus do universo dele. Então entendam que essa bolha que é criada dentro do Lego, ela é existente também na nossa revolução 4.0, na nossa atualidade. A ideia é de que nós temos a nossa bolha de conhecimento, a nossa bolha digital, e dentro disso a gente tenta criar um mundo pra gente. Os nossos círculos de amigos, as pessoas que a gente deletou da nossa vida para conseguir estruturar um modo legal de viver, a partir do momento em que a gente também curte determinadas páginas, determinados grupos, já existe a sintonia disso com propagandas específicas para o nosso algoritmo de escolhas, e a Lego está dentro disso tudo, gente. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que você joga, quando você brinca com Lego, monta seu personagem, monta sua ideia, você também faz isso. Você também cria uma bolha para aquilo ali. Só que agora é no mundo digital. Você compartilha com o mundo inteiro qual foi sua criação em Lego e o mundo vai compartilhar o que faz contigo. Isso quer dizer que você pode criar um novo universo digital, quando antes ele era apenas físico, da sua casa. E quando antes você fazia as suas criações de Lego e ia para alguma feira de ciências e tal. Então, lembra que a gente está falando de uma empresa que acabou transformando um brinquedo em um modo de educação. E que ao longo de toda a sua evolução, em todos os tipos que ela apresenta para crianças, para adolescentes, para jovens, o que for, ela acaba mostrando não apenas diferentes mercados, mas diferentes formas de você conceber a produção. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tente imaginar como que seria o seu mundo de Lego, né? Para que você consiga entender também que esses processos de montagem, gente, eles fazem parte do nosso modo de vida. Todos nós aqui temos de alguma forma uma montagem de alguma coisa, seja em um SimCity, seja num The Sims, seja num... enfim, qualquer tipo de emulador de vida, ou de cidade, ou de parquinho, ou de qualquer coisa. E a Lego, desde 1934, já estava fazendo isso, só que com pecinhas de plástico. Então, espero que tenha gostado e até a próxima.